Quais são os melhores fundos imobiliários, os na base 10 ou na base 100? Para respondermos essa pergunta, primeiramente precisamos saber que tipos são esses fundos imobiliários. Fundos imobiliários na base 10 são fundos imobiliários que têm o seu custo de aquisição, seu valor de compra à volta dos R$10. E fundos imobiliários na base 100 são fundos imobiliários que têm o seu custo de aquisição, seu valor de compra à volta dos R$100. Porém, custo de aquisição não define se o fundo imobiliário é bom ou ruim. Para você classificar um fundo imobiliário como bom ou ruim, você deve aumentar a quantidade de critérios a serem analisados. Como, por exemplo, fundos imobiliários de papel. É importante que você saiba se esse fundo imobiliário tem uma boa diversificação na carteira, se esse fundo imobiliário ali tem uma baixa exposição a um único credor, quais são seus indexadores, quais as áreas que esse fundo imobiliário atua. E fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, você deve ver a vacância do fundo imobiliário, quais são seus inquilinos e que tipo de setor esse fundo imobiliário atua. Estes são alguns critérios que você pode utilizar aí para classificar um fundo imobiliário como bom ou ruim, mas tem muitos outros mais que são importantes na hora de você comprar um ativo. Então, respondendo à pergunta do começo do vídeo, não tem como eu falar para você se um fundo imobiliário base 10 é melhor que um fundo imobiliário base 100. Fato é, fundos imobiliários base 10, para quem está começando, são fundos imobiliários mais acessíveis e mais fáceis de você reinvestir os seus dividendos. Se você é um investidor iniciante, está recebendo ali seus 20, 30 reais de dividendos, quer comprar um fundo imobiliário base 100, você teria que complementar com o aporte ou esperar juntar a quantidade necessária de dividendos para estar comprando uma cota de um fundo imobiliário base 100. No caso de fundos imobiliários base 10, você já teria ali a opção de estar comprando 2, 3, 5 cotas desse fundo imobiliário, com a cota já custando aí a volta dos R$10. E para vermos a real performance de uma carteira de fundos imobiliários somente base 10, trouxe para vocês hoje aí uma carteira que eu preparei com somente fundos imobiliários base 10, 8 ativos diversificados, 4 de papel, 4 de tijolo. Vamos ver aí o rendimento por cada fundo imobiliário, quantos porcentos da carteira ficou para cada um, para que você possa ter uma ideia aí de uma real performance somente com fundos imobiliários na base 10. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dia a Dia Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro e esse é o espaço que nós falamos de fundos imobiliários e ações, geração e crescimento de patrimônio. É o espaço também que eu utilizo para mostrar para vocês a evolução da minha carteira de investimentos. E se você ainda não é inscrito ou inscrita deste canal, convido você a se inscrever e fazer parte desta comunidade. Clicando no botão de inscreva-se, ativando o sininho, você vai ficar por dentro de todas as atualizações de conteúdo. E ao fazer isso, parece uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença, me ajuda demais e também contribui aqui para o crescimento e fortalecimento do canal. Conto com o seu apoio. E vindo agora aqui para a nossa tabela, para a nossa planilha, uma planilha que eu preparei especialmente para mostrar para vocês a real performance de uma carteira somente base 10. Trouxe aqui 8 ativos, eu vou mostrar para vocês quais são. Lembrando pessoal que isso aqui não se trata nenhuma recomendação de compra ou de venda. Os ativos que nós vamos ver aqui pode sim fazer parte da sua carteira de investimentos, mas vai depender do seu perfil de investidor e também das análises adicionais que você fizer desse ativo. O intuito aqui é meramente mostrar para vocês a real performance de uma carteira diversificada somente com fundos imobiliários base 10. E os ativos que eu trouxe para nós estarmos estudando é o AJFI11, o BBIG11, o BODB11, o FGAA11, o GARI11, o GGCR11, o KNSC11 e o VGHF11. Dessa lista, todos os fundos imobiliários, com exceção do KNSC11, estão abaixo do valor patrimonial, então estão custando mais barato do que vale a sua cota. Só o KNSC11 que está com um PVP de 1,02, está com 2% de ágio. Aqui caberia substituir ele por um fundo imobiliário mais barato, nós temos outras opções. Podia até ser o MXRF11, mas ele também está com valor PVP um pouco mais elevado. Mas, para a gente ter uma ideia aqui, já dá para utilizar o KNSC como fundo imobiliário de papel, sendo um fundo imobiliário aqui com indexador misto. Então ele tem indexador IPCA e tem indexador CDI. Vamos por etapa, primeiramente separando aqui os fundos imobiliários de papel. Vamos começar pelos fundos imobiliários de papel. Nós temos o BODB11, que é um FIINFRA. Na carteira ele ficou com 13 cotas, ficou com 12% da carteira, um total que ele custa aí de valor de R$ 9,31. Este FIINFRA entregou no seu último rendimento 10
centavos por cota. O investimento nosso aqui teórico, né, que é um investimento de R$1.000, a gente fracionou ele em partes iguais para todos os fundos imobiliários, porém devido ao custo que esses fundos imobiliários apresentam diferentes, não deu para ficar exatamente igual ali, todo mundo com 13 ou 14 cotas. Alguns ficou com 14, outros ficou com 13, outros ficou com 15, mas nesta carteira aqui, este fundo imobiliário, este aqui de papel, ele ficou com 12% da carteira e o seu último dividendo foi de 10 centavos. Então, na performance da carteira, somente deste fundo imobiliário, ele entregou para nós R$1,34 em dividendos, com investimento real de R$ 121,03. E esse investimento real totalizado ultrapassou um pouco os R$1.000, ficou R$ 1.003,52. O segundo fundo aqui que a gente vai estar analisando é o FGA11, é um FIAGRO. Conseguimos com o valor dele 15 cotas, ele correspondeu a 13% da carteira. O seu valor hoje é de R$ 8,56. O seu dividendo também foi de 10 centavos. O investimento teórico seria de R$ 125, mas a gente não conseguiu, ele passou um pouquinho, ele ficou com R$ 128. E este FIAGRO nos entregou em dividendo R$ 1,46, sendo aqui na parte de baixo o ativo que mais nos trouxe retorno de todos os outros que nós vamos ver. O segundo da lista aqui é o KNSC11. Este aqui é papel 100%, ele é um indexador misto, então ele tem CDI e IPCA dentro da carteira. Conseguimos com a divisão aqui 14 cotas deste fundo imobiliário de papel, ele correspondeu a 13% da carteira. O seu valor hoje é de R$ 9,16, ele está um pouquinho acima do seu valor patrimonial. O último dividendo entregue por este fundo imobiliário foi de 9 centavos. Nós tínhamos um investimento teórico de R$ 125, mas ele ficou também um pouquinho acima, com R$ 128,24. E ele nos entregou em dividendo R$ 1,23. E o último fundo de papel da nossa lista é um hedge fund, é o VGHF11. Conseguimos através da divisão 14 cotas. Em porcentagem da carteira, ele ficou com 13% da carteira. O seu valor hoje é de R$ 8,85 e o seu último dividendo entregue foi de 9 centavos. Com esse valor de dividendo entregue, nós conseguimos um total de R$ 1,27 do VGHF11, sendo um investimento teórico de R$ 125 e um investimento real de R$ 123,09. Isso aqui é a carteira de fundos imobiliários de papel. Como vocês viram, nós temos aqui uma boa diversificação, nós temos um FIINFRA, nós temos um agro, nós temos um fundo imobiliário 100% papel e nós temos um fundo imobiliário hedge fund, uma carteira bem interessante. Agora, para os fundos imobiliários de tijolo, vamos aqui para os fundos imobiliários de tijolo. Aqui nós tivemos a incidência de dois fundos imobiliários do setor de shoppings, mas são bons fundos imobiliários, a gente vai ver a performance deles. Começando pelo AJFI11, fundo imobiliário de shopping, conseguimos 15 cotas, porque ele é um dos fundos imobiliários mais baratos dessa lista, correspondeu a 13% da carteira. O seu valor hoje é de R$ 8,60 e o seu último dividendo entregue foi de 6 centavos. Nós tivemos um investimento teórico de R$ 125 e um investimento real de R$ 129 e ele nos entregou em dividendo 87 centavos. O segundo aqui é o BBIG11, também um shopping, correspondeu aí a 13 cotas, 12% da carteira. O seu valor hoje é de R$ 9,49. O seu último dividendo foi de 8 centavos, com investimento real de R$ 123,37. Ele nos entregou em retorno total R$ 1,05. E agora aqui vamos para um dos queridinhos base 10 que nós temos no mercado, GARI 11, um híbrido. Ele correspondeu a 14 cotas com a nossa divisão, correspondeu a 13% da carteira. Seu valor hoje, seu custo de aquisição está em R$ 9,09 e o seu último dividendo entregue foi 0,087. Com investimento real de R$ 127, o teórico nosso era de 125, ele nos entregou R$ 1,20 em dividendos, a maior entrega dentre os fundos imobiliários de tijolo. E por último, o GGCR11, o fundo imobiliário que tem o seu maior custo de aquisição dentre os fundos imobiliários citados. Ele é de logística, nós conseguimos 11 cotas, ele corresponde a 10% da carteira. O seu custo de aquisição é o mais caro entre os fundos imobiliários que nós estamos vendo hoje, ele custa R$ 11,12. O seu último dividendo entregue foi de 9 centavos por cota, um investimento real de R$ 122,32. Ele
ele nos entregou em dividendo R$1,05. Então, essa carteira ficou uma carteira com uma boa diversificação. Ficamos aí com um total, limpando os filtros aqui, nós podemos ver, foram 8 fundos imobiliários, divididos em partes fracionadas que nós vimos aqui, em um investimento real, girando por volta de R$125, R$126 investidos em cada fundo imobiliário. O investimento real total foi de R$1.003,52. Nosso retorno total entre fundos imobiliários de papel e tijolo foi de R$9,47 em dividendos. O retorno somente dos fundos imobiliários de papel foi de R$5,30 e o retorno dos fundos imobiliários de tijolo foi R$4,17. Lembrando que essa diferença é normal, fundos imobiliários de tijolo apresentam sempre ali um rendimento um pouco menor, mas são fundos imobiliários que trazem ali maior segurança. É o propósito dos fundos imobiliários de papel trazerem maior retorno. E aqui na parte de baixo a gente pode ver as informações totais da carteira. Nós temos ali os 8 fundos imobiliários, uma diversificação bem interessante. Somente aqui o GGCR11 que ele ficou um pouco abaixo, mas devido ao seu custo de aquisição. Na carteira como um todo foi 49% fundos imobiliários de tijolo e teve 51% para fundos imobiliários de papel, sendo o FGAA11 a maior entrega, segundo aqui pelo VGHF11. Dentre os fundos imobiliários de tijolo, a maior entrega ficou aqui por conta do GARI11. Então, como a gente pôde ver aqui, uma carteira bem interessante, com uma quantidade legal de fundos imobiliários. Eu acho que 8 fundos imobiliários para quem está começando é bem interessante. Uma diversificação legal entre os tipos de ativos. Também uma porcentagem da carteira bem interessante. Lembrando-se também, pessoal, que a performance aqui que a gente viu é relacionada apenas a um mês. E não tivemos aqui o reinvestimento dos dividendos. Caso você continue com essa carteira performando, você teria aqui R$ 9,47. Você já teria condições de comprar quase que praticamente todos os fundos imobiliários da lista aqui, à exceção do KNSC11 e do GGCR11, que estão um pouco mais caros que isso. Mas você já teria como aumentar o seu dividendo comprando somente com o retorno dessa carteira, fazendo aqui o efeito bola de neve, fazendo assim a sua carteira performar mais aí, você reinvestindo os dividendos, comprando novos ativos. Essa carteira teria uma melhor performance, visto também que você tem como fazer o reinvestimento dos dividendos. Se você tivesse fundos imobiliários base 100, você não teria como estar fazendo seu reinvestimento aqui com apenas esse retorno. Você teria que juntar mais dividendos ou teria que fazer ali um novo aporte para conseguir uma cota de um fundo imobiliário na base 100. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que a demonstração dessa performance dessa carteira somente com fundos imobiliários na base 10 possa ter ajudado alguma coisa para vocês, possa ter agregado algo para você, visto que o bom rendimento que ela entregou possa ter também incentivado você a começar aí a fazer os seus investimentos. E eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, além de uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.